Bom, eu não sei o que é que você entende por família, mas eu ouço bastante as pessoas falarem a respeito de família como instituição. Ah, e olha, eu não consigo enxergar a família como instituição, eu não consigo enxergar a família nos moldes que a maioria coloca ou estabelece. Eu não consigo enxergar isso aí dessa forma, né? Porque quando eu pego para parar e pensar sobre a instituição, me vem uma série de outras expressões, né? Por exemplo, não existe uma instituição quando não se tem leis. Não tem uma instituição quando não se tem cargos bem definidos. Então não há uma instituição quando não há uma imposição. A instituição, ela requer esses tipos, qualquer instituição, né? Eu dirijo instituições e tem tudo isso. Não conheço nenhuma instituição que não tenha isso. Eu não vejo família como resultado dessas coisas. Eu não vejo uma família na Bíblia, né? Uma família criada aí dentro dos princípios de Deus dessa forma. Até porque a gente não consegue identificar na Bíblia o momento e como a família ela é formada institucionalmente, né? Por exemplo, se eu perguntar para você assim, ó, como é que você sabe que existe agora um casal? Biblicamente falando, ok? Vamos só fazer essa análise bíblica aqui, tá? Como é que você sabe que existe um casal? É difícil a gente parar e identificar isso. Eu tento explicar isso aí melhor naquele curso que eu fiz sobre a questão da família, né? Sobre casamento, por exemplo. Como é que você sabe que isso acontece? É difícil porque você vai ver em determinados momentos da história bíblica que acontece de uma forma, em determinados momentos acontece de outro. Legal se fosse, né? Entre aspas, legal se fosse, se fosse como o Éden, né? Pronto, tem um homem aqui, Deus forma a mulher do homem, pronto, já estão ali, só os dois, pronto, a gente já sabe que é um casal já. Mas a realidade é que depois não aconteceu mais isso, né? Isso aí aconteceu uma vez. Depois foi tudo muito diferente. Então, a iniciação da família é um processo. É um processo que vai surgindo, vai acontecendo. Por quê? Vamos lá. Olha só, o fato das pessoas assinarem um papel ou viverem juntas e procriarem, o fato disso acontecer não significa que existe uma família simplesmente. Significa que existe o potencial para aí ser formada uma família. Vou tentar explicar de uma maneira mais simples para você. Tentar compreender um pouquinho da minha cabecinha sobre isso, porque eu vou muito na contramão do que o mundo fala, em geral, até o mundo religioso, em relação a isso. O fato da mulher gerar uma criança, na concepção que tenho, ela não é necessariamente uma mãe. Porque o fato do camarada gerar uma criança, ter ali, né, o esperma dele que foi, o fato disso ter acontecido não o torna um pai, o torna um genitor. Não necessariamente um pai. Por quê? Eu conecto a paternidade e a maternidade com uma relação que é construída através de muitas características. Então, olha só, o modelo principal que eu tenho é Deus. O fato de Deus ter criado você não significa que você é filho. Você compreende isso? Biblicamente ou teologicamente, isso é um conceito básico. Que para haver a filiação, deve haver o processo de adoção. Quer dizer, torna-se uma escolha, como o Érico bem colocou aqui, torna-se uma decisão. Olha, uma decisão de eu entender o Evangelho e me voltar para Deus, e Deus, por isso, me adotar. Então, houve decisões aqui. Então agora começa uma construção. O fato de eu conhecer a Deus agora não faz com que eu saiba todos os aspectos sobre essa paternidade e essa filiação. O que eu quero dizer para você é que a família ela é construída da mesma forma que ela é destruída. Entende? Não importa a questão sanguínea aí. O que importa é
são as características que essa família ela desenvolve. E é por essa má compreensão é que o mundo está como está. Porque o mundo acha que família, olha, eu coloquei filhos no mundo e pronto, né? Coloquei crianças aí e pronto, somos uma família. Temos os nossos defeitos, né? Porque a desculpa é, temos os nossos defeitos. Claro, toda família tem o seu defeito. Essa é a desculpa hoje em dia para viver uma vida de destruição. Aí sim nós vamos entender não posições, não cargos que uma instituição tem, mas nós vamos entender as funções que cada um tem. Então, numa família, o pai de família vai ter uma função, a mãe de família vai ter uma função, os filhos terão uma função. Aí é que entra o nosso dia a dia. E as funções elas estão sendo desconectadas, as funções estão sendo invertidas, as funções estão sendo perdidas, as pessoas não sabem mais quem são dentro da família. Hoje você vê famílias com duas mães. Eu não estou falando de sexo, não estou falando de duas mulheres, eu estou falando de duas mães, né? Um homem e uma mulher que se portam como se fossem mães, um homem e uma mulher que se portam como se fossem pais. E tem o caso também de pai ou mãe se portar como se fosse filho. E a família deixa de ser o que ela é para Deus. E o que é a família para Deus se não é uma instituição? Ah, a família é uma instituição criada por Deus. Não creio. Eu entendo que a família é o propósito de Deus aqui nessa terra. Porque Deus, quando se manifesta, ele se manifesta como Pai. Isso já subentende que a ideia de Deus gira em torno de família. Quando ele vai nos chamar, ele nos chama de filhos. Quando Jesus vem, se apresenta como filho, quer dizer, existe todo um contexto familiar na apresentação de Deus ao mundo. Logo, o propósito de Deus aqui é família. Não é uma instituição. Olha, a família é o seu primeiro ministério, viu? Eu vejo o pessoal falando isso, né? Família é o seu primeiro ministério. Não entendeu nada. Porque a partir do momento que você coloca a família como primeiro e ministério, você está dizendo que você precisa, é obrigado a servi-la, e você está dizendo que você vai comparar numa escala de valores, você vai colocar ela em primeiro, outro em segundo, terceiro. Não dá para a gente colocar isso aí, porque família é o propósito, é o porquê. Então, como pai, os meus filhos não entram em escalas de valores. Tudo que eu vou fazer e viver aqui tem a ver com eles. Não dá para separar isso aí. Olha, eu sou um profissional mau caráter pra caramba, mas eu sou um excelente pai. Como assim? Não tem como isso acontecer. Não tem como acontecer. Por quê? Porque não dá para separar o homem do pai. Não tem como. Logo, o homem é exemplo de pai. O homem é a figura de pai. O homem é o modelo de pai que os meus filhos vão seguir. Não tem como. Isso já vai de encontro com a pergunta que o Érico coloca aqui. Pode o homem casado ser uma bênção para a sociedade e maldição para a sua própria família? Não entendo que dá para rolar, Érico. Não entendo que dá para rolar. Uma bênção para a sociedade e maldição. Eu entendo que ele pode fazer algumas coisas aparentemente boas para a sociedade e más para a sua família. Mas é o que eu estou dizendo. Em termos de caráter, não tem como. Não tem como isso acontecer. Em termos de caráter, não. Agora, aparências, é claro que a gente vai ver muita aparência por aí, não tenha dúvida. Por exemplo, é eu pregar para vocês aqui, eu ensinar vocês, mas é eu não dar exemplo de cristão para os meus filhos, eu não orar com os meus filhos, eu não meditar na Bíblia com os meus filhos, eu não viver uma vida cristã com os meus filhos. Por exemplo, a Bia, nessa campanha nossa da Natal Solidário aqui, ela fez a contribuição dela. 13 anos de idade, ela fez. Ontem eu falei, olha, a gente vai fechar a campanha hoje, né? Ontem eu estava conversando com ela. Ela falou, você já verificou, né? Se o meu dinheiro de doação ali, tal. Porque eu não tenho nenhum dinheiro de doação comigo, porque ela tem o dinheirinho dela e faz as separações, né? Mas ela participa disso aí.
Quer dizer, se os meus filhos não viverem esse estilo de vida comigo, esse é o modelo de pessoa, de ser humano que eles estão tendo. Então, quando a gente vai falar de família, a gente fala coisas muito superficiais, né? São muito superficiais. E aí, quando nós vamos falar sobre o homem e a mulher na família, existem funções diferentes. E não dá para a gente fugir da ideia de que Deus deu uma missão a ser cumprida para o homem. E a mulher entra nessa missão. Quando a gente fala sobre submissão num relacionamento homem e mulher, nós estamos falando em uma pessoa que recebeu uma missão e a outra que está embaixo dessa missão, não é embaixo da pessoa, é embaixo da missão. Existe uma missão. Aí quando você vê um casal que não tem uma missão para cumprir, que zorra de família é essa? Não, peraí. Que zorra de família é essa? Porque a família é o propósito de Deus nesse mundo para gerar impacto no próprio mundo. É uma ferramenta de impacto para esse mundo. Deus pega o filho, família, filho, envia aqui para impactar, salvar esse mundo. Deus nos adota para impactar e salvar o mundo. Aí eu pego, caso, e a gente vive cada um para um canto, cada um vivendo uma coisa, porque hoje em dia tá essa parada, né? Os meus direitos, porque eu quero ser feliz, porque porque eu tenho que ter a minha vida individual e tudo e tal, porque é o machismo, é o fascismo, é o ismo, é o agnosticismo, é o taxismo, é o tudoísmo por aí. Hoje em dia o pessoal fala muito sobre o narcisismo, porque o narcisismo... Se eu falar uma parada dessa aqui, por exemplo, né? Olha, Deus deu uma missão ao homem, o homem tem que assumir essa missão, tomar vergonha na cara e assumir essa missão, e cumpri-la. E a esposa tem que fazer o quê? Se quer ser família, só tem uma forma, tem que cumprir a missão junto. Tem que encarar essa, tem que se submeter à missão, não é o cara, é a missão. Automaticamente ela vai entender que ela tem uma função e o cara tem outra função. Fora isso aí, não tem família. Biblicamente falando, não tem família. Dentro dos valores de Deus, não tem família. E por que muita gente está em depressão, transtorno de ansiedade, um monte de coisa? Tem muita gente que está por causa disso. Por causa disso. Porque quer viver uma ideia de família que não existe. Se você for numa tribo indígena, gente, existem preceitos básicos para a família. Se você for num quilombola antigo, se for em qualquer sociedade remota aí, que está numa selva, num mato, num deserto, os beduínos no deserto, existe um modelo de família. E hoje, na nossa sociedade ocidental, virou uma bagunça. Tá dando certo, né, pessoal? Olha como tá dando certo pra caramba. Eu fico impressionado como pessoas que se julgam ter o mínimo de QI defender o que está sendo feito hoje, sendo que ela está vendo que o mundo está piorando. Se está piorando, é básico, não está dando certo. Quando Roma trucidava as pessoas aí por causa da religião, estava dando certo? Não estava, então tinha que mudar. E agora a gente vê isso acontecer e tá beleza, vamos avançar nesse sentido. O mundo está evoluindo. Não existe isso. Então nós precisamos entender que a família é o propósito de Deus e ela existe aqui para causar impacto. Então se posicione, pense, reflita, converse aí com a sua casa, com a sua família. Isso é muito sério, gente. Isso é um assunto extremamente sério para a nossa vida. Já vou ler os comentários aqui. Nós precisamos refletir sobre isso. Eu vejo pessoas que defendem o se permanecer casado no papel é prioritário do que se cumprir o propósito. Porque eu entendo que se não há um propósito, não há família. Há um ajuntamento ali, um homem, uma mulher, há crianças envolvidas e tal. Mas não há propósito, não há família. Que a ideia de família é essa que eu compartilhei com vocês. Não tem nada biblicamente falando que foge disso. Eu estou falando, claro, dentro dos conceitos cristãos. Que parece que é horrível para o mundo isso, né? Na verdade, o mundo é melhor se vivesse assim, né? Imagina só quanto respeito ia ter. Quanto problema menos ia ter.
É um absurdo que tem sido feito com a sociedade hoje em dia. É um absurdo. É uma pena. É uma pena. Deixa eu ler os comentários aqui. O ateu cristão colocando: imagina eu que sou ateu cristão. Não sei o que você entende como ateu cristão. De repente até eu sou, velho. Quando o homem não cresce, pode ter certeza que a esposa está em outra missão, não tenha dúvida. E não é conceito machista esse e tal. Até Provérbios vem e diz o seguinte: olha, pela sua mulher, né, a mulher faz com que o marido, né, o homem se sente na mesa de reis. Ela vai ser reconhecida pela postura, ele vai ser reconhecido pela postura da sua mulher. Isso é forte, cara. Então, às vezes a gente é considerado um merda aí também pela postura da mulher. Agora, é claro que tem homens que não se posicionam. É claro que tem homens que não assumem essa missão. É claro que tem. Tem um monte de banana por aí. Não tenha dúvida. Por isso falam julgo desigual. Exatamente, cara. Julgo desigual não tem a ver com religiões. Julgo desigual tem a ver com pesos diferentes. Se eu vivo essa vida com o propósito de Deus, etc e tal, e a outra pessoa não, é julgo desigual. Você tem que carregá-la nas costas. Eu sei muito bem o que é isso. Ateu cristão, e tem gente que diz que não existo. Como assim, brother? Compartilha comigo, como assim? Dizem que você não existe? Por quê? Jairo, o que acha do Papai Noel? Eu acho que ele tá muito gordo, velho. Acho que não rola chegar nessa idade que ele tá aí, gordo desse jeito aí. Acho que ele deve sofrer muita falta de ar aí na entrega dos presentes. Então, na minha concepção, ele devia perder um pouquinho de quilos aí, cuidar um pouquinho mais da saúde. Muito velho e gordo. Em um lar precisamos olhar o que falta, né? O que está fora de lugar e colocar em ordem. Exatamente. Organizar a família é muito importante, porque a gente vai entender funções, a gente vai entender qual é o nosso lugar. Olha como é interessante essa parada do lugar, né? Presta atenção como é uma questão de vida e morte. Presta atenção. Na Bíblia você vai ver gente, em histórias aí você vai ver muita gente que fez besteira. Muita gente que fez besteira. Mas você vai encontrar somente 2 casos onde Deus... Olha, os caras se ferraram ali. E morreram. Por o mesmo motivo. Se colocar numa posição ou numa função que Deus não havia dado a eles. O rei Uzias, ele quis se colocar na função de sacerdote. Outro, o próprio Saul, que fez a mesma coisa. Então, quando a gente se coloca numa função que Deus não nos deu, é problema, como se diz. É um grande problema. E eu vejo muito acontecer isso dentro da família. Eu vejo muita gente, eu vejo filhos se colocarem em lugares que não deveriam. Eu vejo mulheres se colocarem em lugar que não deveria. Ah, mas ele é um banana, mas meu esposo é um banana, ele não se posiciona e tal. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O fato dele ser um banana e não se posicionar significa que você vai tomar esse lugar agora, é isso? Você vai exercer essa função? É assim? Você acha que isso resolve o problema? Você acha que você está preparada psicologicamente para viver essa função? Não é esse o caminho. Ou você tem uma estratégia ou em Deus ou com a ajuda de outras pessoas, né, tem todo esse respaldo aí para ajudar nesse processo para que ele assuma a função dele, ou cai fora. Entendeu? Não tem outra. Porque assumir a função dele, você vai ser Saul ali, vai ser Uzias. Não dá. Você não foi feita para isso. É a mesma coisa o homem. Não foi feito para isso. Olha só uma falácia que ensinam por aí.
Isso aí deve estar, não sei se está no livro dos Mormons, até onde eu li o livro dos Mormons não tem isso também, o Corão também não. A seguinte falácia: Deus, quando quer falar, ele fala com os dois. Então, se Deus quer que você faça tal coisa, sua família, ele vai falar com o marido e com a esposa, com o homem e com a mulher. Senão, não é de Deus. Eu vejo no mundo missionário essa hipocrisia. Ah, é? Onde é que está escrito isso? Onde está escrito isso? Porque nem no Corão eu acho isso. A partir do momento que Deus tem que fazer isso com os dois, não existe funções diferentes mais. Então, os dois ocupam a mesma função. Não é essa a parada. A gente parece que não entendeu nada sobre família. Nada. E entender muita coisa sobre família não significa que a família também vai ser 100%. Sabe por quê? Porque é uma família. Depende de outras pessoas. Eu não tenho nenhum problema em falar sobre família aqui, porque vivo como família com os meus filhos. Não tem nenhum problema. Procuro honrar os meus pais, viver bem com eles. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou separado. E pasme, foi eu quem tomou a decisão de separar. Eu que falei, quero me separar. Tenho os meus motivos muito bem definidos. E com certeza não foi porque a comida estava fria. Mas vivo no conceito da família. Com a função que me cabe, eu vivo no conceito de família. E como chefe de família, eu não permito que o contrário venha a acontecer. E todas as vezes que eu permiti, as coisas degringolaram, né, como se fala. Porque às vezes a gente quer dar uma ajuda, né, para Deus. Assim, eu sei que o princípio é esse, mas né, tentar aqui para ver se dá pelo menos uma amenizada e tal, não dá certo. A gente só está prolongando o sofrimento. Silene, para organizar a minha, deixei o marido, que era anjo, lá fora, e dentro de casa um sociopata. Anjos e Demônios, esse é o filme. Dormindo com o Inimigo, Silene. Misericórdia. Eu sei muito bem o que é isso, Silene. Não que eu tenha tido marido, tá? Hoje em dia tem que explicar as coisas, né? A Carla colocando que tem função que não dá pra fazer. Exatamente. Tem coisas que não dá pro homem fazer, tem coisas que não dá pra mulher fazer. Ponto. Né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Ai, Deus. É como se eu falasse assim, ó, lugar de tartaruga é onde ela quiser. Então pega a tartaruga e joga ela pra voar. Eu quero voar. Joga ela de um abismo lá. Pronto, olha que coisa linda. Isso é uma idiotice, gente. Pelo amor de Deus, não seja burro. Não seja burra. Por favor, eu não tô falando, eu não vou falando de Deus, de princípios de Deus, de Bíblia, de nada disso. Esquece essa questão aí. Eu tô falando sobre lógica básica. Não seja burro, não seja burra. Para de idiotice. O seu lugar não é onde você quer, não. O meu lugar não é onde eu quero, não. Quem vive por aquilo que quer é animal. Animal vive por instinto. Só que até o instinto animal não leva ele a fazer aquilo que ele não tem o potencial para fazer. Você não vai ver um cavalo se jogando de um precipício porque ele quer, porque ele não vai querer isso aí, porque a natureza dele já diz para ele, você não consegue voar. Ok? Você não vai ver uma ovelha, um passarinho mergulhando e vivendo no mar. Ah não, agora eu vou viver lá que nem se fosse uma estrela marinha. Não tem isso, gente. Porque a natureza desse passarinho já diz para ele que, olha, você não foi feito para isso. Então é uma idiotice sem tamanho dizer lugar de mulher é onde ela quiser, lugar de homem é onde ele quiser, lugar de... Não dá. Lugar de velho é onde ela quiser. Não dá para um velho de 80 anos jogar futebol profissional. Não é o lugar dele, ponto.
Será que precisa ser um Albert Einstein? Tem que ter o QI de 280 para conseguir entender isso, gente? O mundo está tão desvirtuado que deixam as pessoas burras. Que emburrecimento que está tendo. Meu Deus! É um absurdo. Não caia nessa falácia. Lembre-se que o número de pessoas com transtornos de ansiedade sobe a cada momento. E a ansiedade, ela acontece muito, em muitos casos. Eu posso dizer que a grande maioria dos casos, posso afirmar categoricamente, que a maioria dos casos de transtornos que têm ansiedade, não vou nem chamar de transtorno só de ansiedade, mas de transtornos que também manifestam ansiedade, tem a ver com você ser a pessoa certa no lugar errado. Tem a ver com você se portar de maneira que não deveria. Tem a ver com você entender esse negócio. Eu posso fazer tudo, vou fazer tudo. Eu posso estar em todo lugar, é onde eu quiser e tal. Meu Deus, isso é uma criancice, uma infantilidade enorme. E você está se prejudicando psicologicamente. Porque quando você é a pessoa certa, que você é uma pessoa certa, Deus te formou. Você nasceu, você está aqui. Mas fazendo a coisa errada, no lugar errado, fazendo a coisa errada, você vai criar expectativas erradas. E na criação, na geração de expectativas, quem que é filho da expectativa? A frustração. Depois vem culpa. Depois vem medo. Aí vem ansiedade. Então olha como esse ciclo se completa por causa desse emburrecimento social. Não caia nisso. E a gente precisa, viu, pessoal do time, fazer um corte a respeito disso aqui que eu estou falando. Legal, deixar bem direitinho, assim, direto, né? Cortar essas lacunas aqui. Isso aqui é muito importante, a gente precisa engajar esse tempo aqui de reflexão a respeito desse assunto. Existe um emburrecimento social hoje. Meu lugar é onde eu... Não é. Não é. Desculpa, não é. Desculpa, não é. Eu estou aqui para te ajudar a superar seus problemas emocionais, a ter um direcionamento espiritual para a sua vida, para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas, para que você possa fazer parte do impacto na vida de outras pessoas. E eu não posso cooperar com essa mentira que contam para você. O seu lugar é onde você foi feito para estar. E eu não estou falando de lugares físicos, simplesmente não. Estou falando de morar no Brasil ou em Portugal. Estou falando de trabalhar nessa empresa e outra empresa. Não estou falando disso. Estou falando da sua posição nesse mundo. E a sua posição nesse mundo vai determinar as funções que você vai exercer nesse mundo. Por exemplo, se a sua posição está dentro de um carro de táxi no volante, a função que você vai exercer é de taxista. Entende? Então a sua posição nesse mundo vai determinar quais funções você vão desempenhar nesse mundo. Isso tudo tem a ver com família. É algo muito diferente do que você está acostumado a ouvir sobre família. Muito diferente. Eu tenho certeza que você não ouve isso todo dia por aí. Porque o conceito de família hoje ele é muito raso. Muito raso. Algo que é tão profundo, a gente não pode tratar de maneira rasa. Como se existisse uma estratégia da apostila que eu vou pegar e aplicar e pronto, a família vai dar certo. Tem um livro sobre casamento até hoje que eu gostei. Só um. Porque ele trata de uma forma um pouco mais profunda essa questão. Meu pai está colocando, esse negócio de pode tudo é que leva a muitos a viajar na janela, quando sua passagem é corredor. É verdade aí, ó. Bom exemplo da situação que aconteceu aí, né? Exatamente, pai. Nossa passagem é pro corredor e a gente quer sentar na janela. Aí não rola. Aí não rola. Não dá certo. Então, entenda quem você é, entenda a sua função, entenda o que é família, entenda como viver como família, ok? Entenda como viver como família e viva como família dentro dos princípios corretos, dos valores corretos e não da prática do mundo. Nós precisamos entender o seguinte, quando você tem filhos, nós temos um prazo para viver
como pais realmente de filhos dependentes. E existem etapas. Até uns 5 anos de idade é uma etapa. 5 até uns 10, uma outra etapa. Dos 10 até uns 15, uma outra etapa. Dos 15 em diante, uma outra etapa. Ok? Eu coloquei, arredondei assim para ficar mais fácil para você de 5 em 5. Tá bom? Claro que psicologicamente a gente vai fazer uma divisão diferente, porque o desenvolvimento é diferente, tá? Em etapas etárias. Mas eu coloquei de 5 em 5 só para você entender um pouquinho melhor que existem etapas. E dependendo como você vive com seus filhos em cada etapa dessa daí, não tem volta depois. Não tem volta depois. Depois você não vai conseguir estabelecer certas coisas. Não vai conseguir ensinar certas coisas. Aí é ele. É ela. E a etapa de 10 a 15, vamos colocar, arredondando, é uma etapa complexa demais. Muito complexa. Porque é um momento de transformação muito grande, de criança para adulto. Principalmente no mundo atual. Então a gente precisa entender a nossa função. Isso significa que se você não consegue viver e assumir essa função com seus filhos hoje, fica tranquilo. Fica tranquilo. Provavelmente você não vai exercer nunca mais isso. Então a gente criar um estilo de vida que a gente consiga exercer mais isso com eles é muito importante. Porque daqui a pouco passa, acaba. Hoje, eu vejo muito, só para encerrar, eu vou encerrar agora aqui, no máximo 7 minutos, já está encerrada a live, tá bom? Eu preciso fazer um agradecimento para vocês também, assim que eu falar isso aqui agora. Mas hoje, a geração que nós temos hoje, ela é reflexo das gerações passadas. A geração passada, ela se preocupou muito em fazer algumas coisas pela família e não se ocupou muito nessa relação com a família. Vamos colocar, a geração passada fez muito isso. Então você vê muitos pais abandonados, por exemplo, porque os filhos são ingratos, os filhos são desnaturados, os filhos são isso e aquilo e tal. É verdade, tem razão, né? Só que eles simplesmente não nasceram assim, né? Eles aprenderam essa vivência. Eles estão errados, não tenha dúvida. Porque deveriam aprender algo diferente depois. Deveriam aprender a não abandonar, deveriam aprender a conviver, deveriam aprender isso aí, não tenha dúvida. Mas eles tiveram uma escola também. Não dá pra gente negar isso aí. Não dá pra negar que a geração passada não soube fazer essa transição. E essa geração agora, a minha geração, está fazendo a mesma coisa e pior ainda. Por isso que eu falo que o fato de gerar uma criança não significa ser pai ou mãe. Por todos esses motivos. Então pense. Minha oração é que você reflita a respeito de você como família. Entenda realmente o que é a família. Entenda a sua posição agora e o que é que você precisa mudar, melhorar, para realmente viver como família. Porque daqui a pouco tudo isso acaba. E aí, como é que vai ser? Ou partes vão acabando. É natural, é um processo natural. Pare e pense nisso. Maravilha? Bom, eu sou o Everton Lopes, esse aqui é o nosso Clube 707, todos os dias, todas as manhãs, 7 da noite, eu estou reunido com vocês aqui, tá bom? Para um tempo de devocional, de reflexão. Eu quero só fazer um agradecimento. O agradecimento é para todos vocês que contribuíram, todos os ajudadores que contribuíram com a nossa campanha Natal Solidário na África, lá no povoado de Dondo, no interior de Moçambique. Nós fizemos essa campanha para presentear 200 crianças, tá bem? E eu fiquei sabendo ontem que já temos 230 crianças lá. A gente alcançou, da nossa meta, nós alcançamos 30% do objetivo. Muito baixo, extremamente baixo. Mas isso serve de impulso para a gente melhorar a nossa arrecadação, melhorar o nosso envolvimento com o outro, melhorar o nosso poder de
de influência, melhorar aquilo que nós estamos fazendo aqui na internet, melhorar os nossos projetos, vamos melhorar. Pelo menos para mim é uma lição para que eu possa melhorar os meus relacionamentos, melhorar tudo que eu estou fazendo para a gente conseguir alcançar 100%. Sempre 100%. Tá? Mas eu sou grato pela sua contribuição, pela sua oferta, você que se esforçou, você que entendeu o propósito de nós estarmos aqui, entendeu o propósito do grupo de WhatsApp, entendeu o propósito de eu estar aqui todas as manhãs, de eu estar 3 vezes à noite, entendeu o propósito dos cursos que eu faço, entendeu o propósito de tudo aquilo que a gente está realizando. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa multiplicar cada vez mais, inclusive financeiramente na sua vida, porque quando nós nos colocamos à disposição de Deus, inclusive o dinheiro que temos, o maior interessado em colocar mais dinheiro em nossas mãos é Deus. Porque tem um propósito. Não sou só eu, há um propósito. Então que Deus te multiplique isso na sua vida cada dia. E muito obrigado mesmo. Deus abençoe grandemente você em todas as áreas da sua vida. Tá bem? É você que não fez a sua contribuição, mas se ainda quer, dá tempo. Tem um link no grupo do WhatsApp que vai estar daqui a pouquinho. Você pode fazer isso aí. Tá bem? Ou tem um link aqui ainda na nossa bio, vai ficar até o final de semana esse link. E você pode fazer a sua oferta. Tá bom? Eu contribuí, Garagem Solidária contribuiu, minha filha contribuiu, meus pais contribuíram, nós aqui contribuímos também, tá bom? E desses 30% que arrecadamos, 1/3 foi do Instituto Lopes, tá? Então a gente não apenas arrecada, a gente contribui, além de a gente custear todas as taxas, todos os impostos para envio e tudo e tal, então pare e pense nisso, a gente faz, ok? A gente também faz. Beijo no seu coração, Deus abençoe. Olha, hoje é quarta-feira, correto? Quarta-feira, então hoje, à noite eu tô aqui, 7 da noite estou aqui também. Eu não sei se vai ter gente comigo aqui, ó. Não sei se vai estar Érico, Darwin e Jonathan comigo, mas estarei aqui 7 da noite para a gente bater um papo, conversar a respeito de um outro tema. E vamos lá, aí você pode mandar suas perguntas, participar, vai ser legal, vai ser muito bom, tá bom? Beleza? Eu vou lá para o Espaço Solidário agora, que a gente está mexendo numa parede lá. O pessoal já está trabalhando lá e eu preciso ir lá dar alguma orientação para eles. Beijo no seu coração, fica com Deus e à noite a gente está junto aqui. Valeu!